feliz, mas ao mesmo tempo tremendo. Uma coisa é quando a gente sobe aqui em cima para louvar, que aí nós vamos louvar de olhos fechados, né? E outra quando vai ministrar a palavra. Mas que tudo possa ser para a honra e a glória do Senhor. Gostaria que vocês fechassem seus olhos mais uma vez, para que nós possamos agradecer ao Senhor. Pai, eu agradeço a Ti nessa noite por estar aqui. Agradeço por mais uma oportunidade na qual o Senhor me dá, para que eu possa ministrar a Tua palavra. E eu peço a Ti, ó Pai, de todo o coração, em agradecimento, que não venha ser as minhas palavras, mas que venha ser a Tua, Senhor. Que seja feita a Tua vontade neste lugar, ó Pai. Que o Senhor venha falar em nossos corações aquilo no qual o Senhor tem para nos dizer, ó Deus. E agradecemos a Ti, ó Pai, pelo privilégio, porque nós já estamos, ó Pai, com os nossos corações abertos e sedentos pela Tua presença, ó Pai. Porque grande é a Tua presença neste lugar que nós já estamos sentindo. E nós agradecemos, ó Pai, o Teu agir, o Teu manifestar em nossas vidas. E eu louvo e agradeço a Ti, ó Deus, por esta noite, por esse dia, na qual o Senhor reservou em especial para cada um de nós, para que nós possamos estarmos aqui para ouvir e aprender mais um pouco da Tua palavra. Amém. Abra nossas Bíblias em Abacuque. Abacuque 1. Aleluia. Abacuque 1. Aleluia. Meu Jesus! Eu vou ler para ser breve, amém? Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e Tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? 5. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos, desvanecei, porque realizo em vós os dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois realizarei obra tal, que não crereis, amém, quando for contada. Aleluia. Semana passada eu estava no meu serviço, e o Senhor tinha me dado uma palavra, e eu até comentei com o pessoal que trabalha comigo, porque graças a Deus hoje eu posso dizer que eu sou abençoada, porque no local onde eu trabalho, do escritório, todos somos cristãos. Maravilha. Meu chefe não era cristão, mas de tanto nós pregarmos a palavra para ele, de tanto nós falarmos do amor do Senhor, para honra e glória do Senhor, ele se rendeu à presença do Senhor e hoje ele vai batizar. Aleluia. Mas para que isso acontecesse, ele teve que passar por grandes processos difíceis, grandes processos de dor. Então, semana passada eu estava meditando a palavra do Senhor e ouvindo o louvor, que é o tempo todo só louvor e pregação naquele escritório. E o Senhor começou a ministrar no meu coração a respeito do silêncio. De quando Ele trabalha em nossa vida no silêncio. E muitas das vezes, nós não damos crédito ao silêncio. Nós começamos a murmurar, nós começamos a questionar, e nós começamos a perguntar para Deus o porquê e o para quê de muitas coisas. O porquê que acontecem tais coisas em nossas vidas. E o Senhor começou a ministrar no meu coração que não é momento de nós gritarmos, não é momento de nós dizermos a Ele por que, Senhor, e o para quê. Que é momento de nós estarmos em silêncio. Porque é quando nós estamos em silêncio, o Senhor trabalha por nós. Quando nós estamos em silêncio, as portas se abrem para nós. Quando nós estamos em silêncio, o Senhor nos pega no colo e nos conduz e Ele nos carrega. Mas quando nós estamos em silêncio, porque quando nós começamos a abrir a nossa boca, nós não começamos a agradecer ao Senhor, nós começamos a murmurar, e nós deixamos de estar na presença do Senhor. Nós paramos no meio do caminho e deixamos de crer naquilo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas. E o Senhor começou a ministrar no meu coração: você quer receber a tua promessa?
Então fique em silêncio. Então fica em silêncio para que você possa receber a tua promessa. E eu disse ao Senhor ali sentada, eu falei assim: Senhor, mas muitas das vezes é tão difícil porque acontecem tantas coisas em nossas vidas que vem fazer com que nós tenhamos vontade de gritar, vontade de chorar, vontade de sair correndo e pedir socorro, pedir ajuda. E simplesmente no silêncio o Senhor já trabalha por nós. Ele vem nos ajudar, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio. Mas mesmo assim, em silêncio, nós temos que estarmos em obediência à palavra do Senhor. Nós temos que andar no caminho do Senhor. E quando eu comecei a ler o livro de Abacuque, eu comecei a ver sobre rejeição. Porque muitas das vezes as pessoas nos olham com rejeição e falam: ah, daquele ali não vai sair nada. Ai, aquela irmã vai louvar, ela nem sabe cantar. Ai, aquele irmão, ele nem sabe falar direito, ele vai ministrar uma palavra. E a sociedade, os próprios irmãos começam a nos rejeitar. E não foi diferente na vida de Abacuque, por ele ter sido profeta menor. Talvez quando ele chegava naquele lugar, as pessoas diziam: ai, lá vem ele. Lá vem aquele menor, mirradinho talvez. Mas foi através do silêncio de Abacuque, foi através do clamor dele, que aquelas pessoas pôde receber as promessas, que aquela pessoa pôde receber a herança que o Senhor tinha para cada um deles. O Senhor, Ele tem uma herança para nós, o Senhor tem uma promessa. Mas desde quando nós ficamos em silêncio? E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração assim: no silêncio de Deus, Ele trabalha por nós. No silêncio, Ele realiza e faz com que o inimigo caia por terra. Porque Ele não tem poder para chegar até nós. Porque antes deles pensar em se levantar, o Senhor já guerreou por nós. Ele já colocou o exército dele na nossa frente. E o exército dele já foi ao nosso favor, dizendo: ei, você é meu filho, você é minha filha, ninguém vai tocar em você. Porque ele tem ficado em silêncio. E eu tenho contemplado, eu tenho visto as lágrimas dele, eu tenho colhido. E cada lágrima dele tem sido uma palavra, tem sido uma estrofe, tem sido um cântico para minha vida. E ele tem se levantado do trono para nos contemplar e ver que em meio ao silêncio nós estamos adorando ao Senhor. Aleluia. E no silêncio de Deus, Ele está nos guiando. Em meio ao silêncio, Ele nos guia e Ele nos pega no colo. Enquanto nós estamos dormindo, o Senhor está lá do nosso lado, nos vendo. E o Senhor, Ele é tão lindo, tão maravilhoso, que enquanto nós estamos dormindo, Ele já está vendo o que vai acontecer conosco no outro dia. E vai falar: não, você não vai tocar na minha filha, você não vai tocar no meu filho. Ela vai atravessar a rua e esse carro não vai pegar ela. Aquele que pensou em se levantar contra o meu filho, já caiu por terra, porque eu estou velando, eu estou cuidando, eu estou protegendo. Aleluia. E aí, eu continuando a ler o livro de Abacuque, cheguei num versículo maravilhoso, em Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exalto no Deus a minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da costa, e me faz andar alteiramente ao mestre de canto, para instrumento de cordas. Aleluia. O Senhor, Ele é o nosso refúgio. E ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, toda a vida eu me alegro no Senhor. Nós temos que alegrar no Senhor, não só nos momentos bons, naquele momento em que nós reunimos e damos risada, naquele momento enquanto nós contamos algo que aconteceu de engraçado na nossa vida, mas nós temos que nos alegrar no Senhor em meio à dificuldade,
em meio às provações, mesmo sabendo que não é fácil. Nós louvamos em meio à dificuldade, em meio às provações. Mas quando nós estamos em silêncio, nós conseguimos passar por todas elas. Por todas elas nós conseguimos passar. Mas nós temos que estarmos em silêncio, em perseverança, porque o Senhor, Ele nos ama. E o Senhor nos ama tanto porque Ele tem ciúme de nós. Nós temos um Pai tão ciumento que Ele cuida de nós em todos os momentos, em todos os instantes, e não deixa que nada venha acontecer conosco. Mas desde que nós nos colocamos na posição de servos, desde quando nós nos colocamos na presença dEle, desde quando nós nos entregamos a Ele e dizemos o quanto nós o amamos. A palavra de Deus vai falar a respeito de um homem que ele nasceu para que ele fosse um exército, não para que ele estivesse à frente de um exército. A palavra de Deus vai relatar sobre a vida de Sansão. Deus criou ele para que ele fosse, somente ele, um exército. Mas foi um momento de descuido, no qual ele não vigiou, no qual ele não colocou na posição de Deus. Ele se deixou levar por uma mulher. E muitas das vezes nós nos deixamos levar por tantas outras coisas que não vai agradar ao Senhor. E nós fazemos a nossa vontade sem consultar o Senhor e saber se é a vontade dEle. E aí o que vai acontecer? Nós acabamos quebrando a cara. E aí a gente fica murchinho. Nós vamos procurar o nosso pastor e nós vamos procurar Deus, arrependido daquilo que nós viemos a cometer. E aquele homem, ele tinha tudo para se tornar um grande rei, para tudo para que desse certo na vida dele. Mas ele não permaneceu em silêncio quando era para ele estar em silêncio. Ele começou a dizer as fraquezas dele. Quantas vezes você tem dito as suas fraquezas para pessoas? Quantos momentos de fraqueza que você tem dito para pessoas e não tem dito para Deus? Aquela fraqueza que somente tem que ser entre você e Deus. Porque a partir do momento que você vai contar a sua fraqueza para alguém, o diabo ouve. E aí ele já vai começando a trabalhar nas nossas vidas. Ele já começa a descobrir o nosso ponto fraco. Aí ele vem fazer com que aquele ponto fraco nosso venha aumentar. E ele vem trazendo pessoas que vai alimentar o nosso ponto fraco, até que nós não viemos a resistir, nós acabamos caindo. E nós viemos a esfriar, e nós viemos a perder o amor do Senhor. E nós deixamos de crer na presença, nós deixamos de crer na palavra do Senhor. E aí nós não ficamos mais em silêncio. E aí tudo que vai sair da nossa boca vai ser murmuração. Tudo que vai sair da nossa boca vai ser palavra de derrota. Que nós não cremos no Senhor, porque nós vemos Ele agir na vida do vizinho e nós não vemos Ele agir na nossa vida. Nós vemos o ímpio trocar de carro a cada 2 anos, ou a cada 1 ano, ou a cada 6 meses, e nós continuamos andando a pé. E nós começamos a murmurar e a questionar. Então nessa noite, para que nós possamos a viver a promessa de Deus, para que nós possamos a receber as promessas de Deus, não vamos ser fracos, todos, como Sansão. Vamos contar as nossas fraquezas, a nossa intimidade para Deus, porque somente Ele vai poder entrar no oculto do teu coração e arrancar tudo aquilo que não presta, arrancar todos aqueles pensamentos, a tudo aquilo que vai te fazer sofrer, que vai fazer com que você venha esfriar na presença do Senhor e que vai fazer com que você não receba a promessa de Deus, porque o Senhor tem uma promessa para nós. Ele tem uma promessa para a tua vida, mas para que você receba essa promessa, você tem que ficar em silêncio. Eu tenho que ficar em silêncio. E quando eu comecei a ministrar no meu trabalho a respeito do silêncio, o meu chefe falou assim: nossa, é verdade. Porque por muitas das vezes eu tenho dito para o meu irmão, eu tenho dito para minha mãe, eu tenho dito para pessoas tão próximas de mim que eu pensei que eu pudesse confiar, e eu me enganei. Eu me enganei. Muitas das vezes nós achamos que o nosso amigo, ele vai resolver o nosso problema. Nem sempre
o nosso amigo vai resolver o nosso problema. Nós temos um único amigo que pode resolver todos os nossos problemas, que pode resolver todas as nossas dores, todas as nossas angústias, todas as nossas tristezas, que é o Senhor. E a partir do momento que você se prostra na presença dele, que você se rasga, que você chora, que você grita, que você entra ali dentro do teu quarto, somente você e Deus, ele age por você. E é tão bom como a irmã disse, que quando nós estamos aflitos, que nós começamos a chorar, nós choramos tanto, 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 que nós sentimos o Senhor nos pegar no colo, e que quando passa todo aquele choro, todo aquele pranto, que a gente sai de dentro do quarto, a gente sai tão renovado. E por que muitas das vezes nós contamos os nossos problemas para o nosso irmão, nós contamos os nossos problemas para os nossos amigos, achando que ele vai resolver, se quando nós choramos na presença do Senhor, nós saímos dali totalmente renovado e transformado? Ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vida, de toda a vida eu me alegrarei no Senhor. Se alegre no Senhor, se alegre no Deus ao qual deu a tua vida. Antes que você saísse do ventre da tua mãe, ele já sabia o teu nome, já sabia quem você era, já sabia quem você iria ser, e já sabia qual seria a promessa para a tua vida, qual o instrumento no qual você iria tocar, e qual a palavra que iria sair da tua boca para profetizar bênção e não maldição para a vida do teu irmão. Aleluia. Então que nessa noite, que nós possamos receber a promessa do Senhor. Que nós começamos a ficar em silêncio, no silêncio, para que Deus venha trabalhar, para que Deus venha agir na nossa vida, e que tudo aquilo que vem nos afligir, que possa cair por terra, porque é um exército que se levanta a favor de nós. Há um exército que se levanta contra o inimigo todos os dias, todos os momentos, todos os instantes. Há um exército que guerreia por você. Há um exército. E quando você sai daqui para ir embora para casa, ele te acompanha. E ele fica te olhando, para que nenhum mal venha te acontecer, para que ninguém venha tocar na tua vida, para que você possa sair da presença dele. Há mais ou menos uns 3 anos e meio atrás, eu estava na igreja, e depois eu comecei a trabalhar à noite. Trabalhava no Burger King da Norte Sul, e os meus plantões eram os piores. Era sempre à noite e madrugada, porque os outros gerentes que tinham não dava certo com a equipe. E então, como os funcionários me respeitavam, então eu trabalhava direto, noite e madrugada. E com isso eu acabei me afastando da igreja. Me afastei, deixei de louvar, deixei de ministrar a palavra dele, deixei de ir na igreja. Mesmo os dias que eu estava de folga e que tinha culto, eu não ia na igreja, eu não queria nem saber. Me esfriei totalmente, virei um iceberg. E assim foi passando o tempo. E mesmo eu não estando na igreja, os funcionários vinham conversar comigo e pediam para que eu orasse, e pediam uma palavra para mim, pediam para que eu abrisse a Bíblia e falasse algo. Até eles tiravam sarro e me chamavam de psicólogo, porque todos os problemas, tanto particular quanto da empresa, eram comigo. Eu chegava em casa, às vezes eu entrava às 4 da tarde, chegava em casa no outro dia às 3 da tarde, para voltar às 5 da tarde de novo para trabalhar. Eu deitava, no Excel tocava que eu tinha que voltar, porque eu era responsável do financeiro, de 6 gerentes, além do meu, que dava 7. Então, se tinha problema no financeiro de um outro gerente, eu tinha que resolver, voltar para a loja. Eu mal ficava em casa, com minha mãe, com meu filho, era muito difícil, eu também não comia. E foi passando o tempo. E quando eu olhava no relógio, que eu via 7 horas, eu sentia falta de estar na igreja, mas eu nem ligava, nem me importava mais. E chegou um dia, eu tinha entrado, era 10 horas da manhã, era 3 horas da manhã, eu ainda estava trabalhando, eu estava em pé,
cochilando em pé, e os meninos falavam: Lúcia, você vai cair. Eu falava: não, não vou cair não, você vai cair. E ali eu em pé, eu comecei a olhar aquele monte de gente dentro do restaurante, um monte de gente que entrava e saía, e eu ouvi o Senhor dizer assim: se você não largar tudo isso, eu vou tirar o que você tem de mais precioso. Eu ouvi, fiquei quieta, saí, voltei. Aí eu ouvi de novo uma voz: eu estou te dizendo que se você não largar tudo isso, eu vou tirar tudo que você tem de mais precioso.